Boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto Tardes Shakespearianas. Hoje vamos falar sobre uma das mais grandiosas e influentes obras do teatro mundial, a tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca, que, ao lado de Rei Lear, Otelo e Macbeth, ocupa um lugar de destaque no panteão das grandes tragédias shakespearianas. Escrita por volta de 1600, Hamlet é uma das mais complexas e emocionantes peças de Shakespeare, mergulhando profundamente em temas como vingança, loucura, corrupção e, acima de tudo, a inevitabilidade da morte. O príncipe, atormentado pela morte do seu pai e pela traição do seu tio, nos conduz a uma jornada de dúvidas existenciais e conflito moral. A sua busca por justiça, em meio a um cenário marcado por traição e poder, continua a ressoar nos dias de hoje. Ao lado de Hamlet, essas outras três tragédias formam o núcleo das mais célebres obras de Shakespeare, nas quais o autor nos apresenta personagens intensamente humanos, consumidos por seus próprios defeitos e ambições. Cada uma dessas tragédias explora a fragilidade do ser humano diante de forças implacáveis da sorte, do poder e da própria natureza humana. No entanto, uma outra obra merece ser mencionada ao se considerar o cânone das grandes tragédias de Shakespeare. Essa tragédia é a de Antônio e Cleópatra. Embora seja considerada uma tragédia mais romântica ou histórica, não se pode negar a sua complexidade dramática, que lida com temas como o amor, o poder e a fatalidade. Alguns críticos até sugerem que Antônio e Cleópatra poderia ser vista como a quinta grande tragédia de Shakespeare, ao lado das quatro mais tradicionais, dada a sua riqueza psicológica e sua exploração do conflito entre o desejo pessoal e o dever público. Não há dúvida de que Hamlet ocupa um lugar imortal entre as mais poderosas obras teatrais de todos os tempos. Com questões atemporais e uma rica tapeçaria de personagens e ideias, Hamlet continua a ser uma referência não apenas para o teatro, mas para toda a literatura e o pensamento ocidental. O Príncipe Hamlet é uma das criações mais complexas da literatura, pois ele representa as profundezas do ser humano em suas nuances mais difíceis: o luto, a dúvida, a hesitação, a introspecção e o peso do dever moral. O seu dilema entre agir ou refletir é um espelho da seguinte pergunta: como encontrar propósito em um mundo de caos e também num mundo de incertezas? Ao mesmo tempo em que busca justiça para o pai assassinado, Hamlet se vê preso em um conflito interno, questionando não apenas a legitimidade da vingança, mas também a própria natureza da moralidade e da existência. O seu famoso monólogo Ser ou Não Ser contempla a sua crise existencial, abordando temas como a mortalidade, o tema do desconhecido, perdão, o medo do desconhecido e a dor de continuar vivendo em um mundo marcado pelo sofrimento. Hamlet se torna uma figura que não apenas reage à tragédia ao seu redor, mas também investiga de maneira filosófica as fundações da vida humana. A sua hesitação em agir é frequentemente interpretada como fraqueza, mas ela também pode ser vista como uma resposta profunda à complexidade moral do mundo em que se encontrava. Ao contrário dos grandes heróis trágicos que eram movidos por impulsos e paixões, o príncipe se torna o herói pensativo, cuja busca pela verdade o paralisa, forçando ele a enfrentar as ambiguidades éticas do seu tempo. A sua loucura é um elemento que precisa ser destacado. Embora ela seja, em grande parte, uma estratégia para confundir e manipular os seus inimigos,
A linha entre jogo e realidade se desfaz à medida que a pressão da sua missão começa a consumi-lo. Os seus momentos de introspecção sugerem que ele é vítima tanto das circunstâncias externas quanto dos seus próprios pensamentos. O príncipe não é um vingador que está enfrentando um vilão. Ele é um homem que enfrenta o abismo da condição humana, lidando com as questões universais da identidade, da perda e da moralidade. A sua morte, trágica e inevitável, marca não apenas o fim da sua jornada, mas também o sacrifício final de um homem que desafiou as forças corruptas ao seu redor. A sua trajetória reflete não apenas as limitações do indivíduo em um mundo caótico, mas também a sua grandeza em resistir, em questionar. Hamlet é um mártir da complexidade humana, cuja luta entre o intelecto e a ação o torna universal e inesquecível. O próximo personagem é o Fantasma do Rei. Embora ele apareça de forma bem breve, é uma presença que permeia toda a peça. Ele atua como o catalisador da ação, incitando Hamlet a vingar a sua morte e confrontar a corrupção em Elsinore. Mais do que um simples espectro, o fantasma simboliza o poder persistente do passado em moldar o presente e o futuro. Ele carrega consigo o peso da injustiça não resolvida, assombrando não só Hamlet, mas o reino todo. A ambiguidade que envolve o fantasma é um dos aspectos fascinantes do seu papel. Ele é uma figura benevolente em busca de justiça, ou é uma força demoníaca que manipula o próprio filho para desencadear um ciclo de destruição? O que vocês acham? Essa incerteza não apenas intensifica o dilema moral do príncipe, mas também reflete o tema central da peça, a dificuldade de discernir a verdade em um mundo marcado pela corrupção e pela incerteza. A aparição desse personagem, o Fantasma do Rei, serve como um lembrete sombrio de que as escolhas humanas frequentemente estão imersas em dúvidas e perigos, e que a busca por vingança ou justiça pode resultar em consequências imprevisíveis. Além disso, o fantasma suscita questões éticas e metafísicas sobre os limites da vingança e os custos das ações humanas. A sua existência como um espírito errante reflete a ideia de que as transgressões humanas, como o assassinato e a traição, têm consequências duradouras que transcendem a vida e a morte. Ele é, por si só, um símbolo do impacto intergeracional das escolhas, sugerindo que as ações de uma geração moldam o destino das futuras. Através dessa figura, Shakespeare explora temas como culpa, dever e os dilemas éticos que permeiam a busca pela verdade e pela justiça. O Horácio é o alicerce moral da peça, sendo um exemplo de lealdade, integridade e razão em um mundo mergulhado no caos e na corrupção. Como confidente e amigo mais próximo do príncipe, ele se destaca pela sua postura desinteressada, sendo talvez o único personagem a agir com pureza de intenções no decorrer de toda a peça. Em um ambiente marcado pela manipulação e falsidade, Horácio oferece ao público uma perspectiva de honestidade e equilíbrio. A sua amizade com o príncipe não é pautada por interesses políticos ou ambições pessoais, mas sim por um profundo respeito mútuo entre eles. Enquanto que o príncipe é consumido por dúvidas, Horácio assume o papel de voz da razão. Ele age como observador crítico e imparcial dos eventos, demonstrando ceticismo tanto em relação às intenções do fantasma quanto às maquinações de Cláudio. Esse papel de mediador e comentarista
torna Horácio essencial para o público, pois ele oferece uma visão equilibrada e objetiva do que acontece em Elsinor, servindo de contraponto à complexidade emocional e aos conflitos internos de Hamlet. No desfecho da peça, Horácio assume uma função simbólica. Ele se torna o guardião da memória de Hamlet. Quando o príncipe está à beira da morte, ele confia a Horácio a tarefa de viver, de contar a sua história, encarregando ele de preservar o seu legado. Esse momento eleva Horácio a mais do que um amigo leal. Se torna o narrador moral da tragédia, responsável por garantir que as lutas de Hamlet contra a corrupção e as injustiças não sejam esquecidas. A sobrevivência de Horácio no final da peça carrega um peso simbólico poderoso. Ele encarna a esperança de que, mesmo em meio à destruição e ao caos, a verdade e a integridade podem prevalecer. A sua fidelidade inabalável ao príncipe Hamlet e seu compromisso com a memória do amigo o tornam uma das figuras mais nobres da peça, oferecendo um contraste marcante com as traições e corrupções que permeiam Elsinor. Cláudio é o antagonista central dessa peça, personificando a corrupção no nível pessoal, político e moral. É o usurpador que matou o próprio irmão para assumir o trono, sendo assim a encarnação da ambição desmedida. Não se trata de um vilão simplista. As suas lutas internas e seus momentos de introspecção, como a sua oração de culpa, revelam um homem que, embora consumido pela ambição, ainda reconhece o peso dos seus pecados. A dualidade de Cláudio, isto é, a sua capacidade de amar e a disposição para manipular, o tornam um personagem interessante de se analisar. Ele é, ao mesmo tempo, um mestre de intrigas e um homem atormentado pela própria consciência. A sua relação com Gertrudes, por exemplo, mistura amor genuíno e estratégia política, enquanto a sua manipulação do personagem Laertes ilustra a sua habilidade de explorar as emoções alheias para atingir seus objetivos. Cláudio também simboliza a falência moral de todo o sistema político de Elsinor. Ele não representa apenas a corrupção individual, mas a decadência de um regime que prioriza o poder sobre a justiça. A sua trajetória, marcada por traições e intrigas, levanta questões sobre o preço do poder e a impossibilidade de redenção para aqueles que escolhem o caminho da ambição. Mesmo em sua morte, Cláudio se mantém uma figura complexa, refletindo o impacto devastador das escolhas imorais e o ciclo interminável de violência que elas perpetuam. Gertrudes, rainha da Dinamarca e mãe de Hamlet, é uma personagem profundamente ambígua, cuja trajetória reflete os desafios enfrentados pelas mulheres em um mundo dominado pelo patriarcado. A sua decisão de se casar rapidamente com Cláudio após a morte do seu marido provoca a ira de Hamlet e levanta questões sobre as suas motivações. Foi uma escolha pragmática para garantir a sua sobrevivência e estabilidade na corte, ou foi um ato de cumplicidade com o usurpador? Fica aí a dúvida. A relação de Gertrudes com Hamlet é marcada por tensões profundas. Por um lado, é uma mãe amorosa que demonstra preocupação com o bem-estar do próprio filho. Por outro, as suas ações, especialmente esse casamento às pressas, a tornam um alvo de frustração e raiva do próprio filho, que a acusa de fraqueza moral e traição. A sua luta para equilibrar essas duas dinâmicas torna Gertrudes uma figura trágica, presa entre seu papel como mãe e como rainha. A sua morte acidental ao ingerir o vinho envenenado destinado a Hamlet é carregada de simbolismo.
ela se torna uma vítima das intrigas políticas de Elsinor, um lembrete de que mesmo aqueles que buscam estabilidade e harmonia podem ser tragicamente destruídos pelas forças do poder. Em uma perspectiva feminista, Gertrudes pode ser vista como uma mulher que tenta navegar nas restrições impostas por sua posição em uma sociedade patriarcal. A sua tragédia final reflete as consequências da exclusão feminina das esferas de poder e decisão em um mundo dominado pelos homens. Gertrudes também é uma figura que abrange a luta por sobrevivência em um ambiente hostil e politicamente carregado, no qual as escolhas femininas são julgadas por uma ótica masculina. A sua rápida decisão de casar com o Cláudio pode ser um reflexo das limitações impostas às mulheres em sua posição. Ao garantir a sua estabilidade e segurança como rainha, ela evita o risco de ser excluída ou marginalizada em um mundo que não oferece espaço à autonomia feminina. Contudo, podemos dizer que Gertrudes não é uma figura passiva. As suas ações revelam uma mulher que tenta equilibrar seus próprios interesses com os deveres maternos e políticos, embora esteja presa em um contexto que não lhe permite total liberdade para agir. E sua complexidade, ela não é cúmplice ou vítima, mas uma personagem humana que reflete as ambiguidades e dilemas de sua posição na corte. Assim, Gertrudes se torna um espelho trágico das limitações impostas às mulheres em estruturas patriarcais, sendo, em última análise, uma vítima tanto das intrigas da corte quanto das restrições de gênero do seu tempo. Polônio é um personagem que combina aspectos cômicos e trágicos, servindo como uma representação da hipocrisia e da intriga política na corte de Elsinor. Como conselheiro do rei, ele é obsequioso e excessivamente zeloso, buscando agradar Cláudio a qualquer custo, o que frequentemente o transforma em uma figura ridícula. A sua tendência a falar de forma prolixa e a dar conselhos banais, como o famoso "seja fiel a ti mesmo", o tornam uma caricatura do cortesão bajulador. No entanto, por trás de sua comicidade, Polônio desempenha um papel crucial na dinâmica trágica da peça. Como pai, ele é controlador e invasivo, usando seus filhos Laertes e Ofélia como peões em suas estratégias políticas. Ele ordena que Ofélia rompa com Hamlet e a utiliza como isca para descobrir os segredos do príncipe, demonstrando uma falta de consideração por seus sentimentos e autonomia. A sua interferência na vida dos filhos contribui diretamente para a tragédia que se desenrola. A sua morte precipita a loucura de Ofélia e o desejo de vingança de Laertes. A morte de Polônio, esfaqueado por Hamlet enquanto se escondia atrás de uma tapeçaria, é um ponto de virada na peça. Ela marca a transição de Hamlet de um estado de hesitação para a ação, ainda que acidental e impulsiva. Ao mesmo tempo, a sua morte simboliza as consequências fatais da espionagem e da manipulação que permeiam a corte. Polônio, que muitas vezes é visto como uma figura cômica, revela-se também um símbolo trágico dos perigos da intriga e da vigilância excessiva. Além disso, o personagem representa a fragilidade dos indivíduos em uma corte corroída pela desconfiança e a busca incessante por poder. A sua figura é um lembrete de que, em um ambiente politicamente carregado como Elsinor, até mesmo aqueles que buscam apenas manter a sua posição podem ser destruídos pelas forças que tentam manipular.
Ofélia é uma das personagens mais trágicas dessa peça, representando de forma visceral a opressão feminina em uma sociedade dominada pelo patriarcado. Desde o início da peça, ela é apresentada como um indivíduo não autônomo, mas como uma peça manipulável no complexo tabuleiro político de Elsinore. O seu pai e o seu irmão a tratam como uma extensão de suas próprias ambições e reputações, limitando-a ao papel de filha e irmã obediente, enquanto Hamlet, tomado por sua dor e paranoia, a usa como alvo de suas frustrações. Essa construção evidencia de modo doloroso como, em muitas sociedades patriarcais, as mulheres eram relegadas a papéis passivos e subjugadas, privadas da possibilidade de controlar suas próprias vidas e destinos. A trajetória de Ofélia ao longo dessa peça é marcada pela perca progressiva de sua identidade. Apresentada inicialmente como uma jovem dócil, gentil e obediente às autoridades masculinas representadas ao seu redor, ela se desintegra emocionalmente à medida que é manipulada pelo seu pai e rejeitada pelo príncipe Hamlet, que antes amava. A morte de Polônio, assassinado pelo príncipe, é o evento que catalisa a total fragmentação de sua sanidade. A sua loucura é expressa através de canções desconexas, falas fragmentadas, que não apenas revelam sua dor avassaladora, mas também funcionam como um comentário simbólico sobre o impacto devastador do controle patriarcal em sua vida. O comportamento errático de Ofélia, embora trágico, pode ser interpretado como uma espécie de ruptura com o sistema que a destruiu, uma manifestação de resistência que emerge de sua completa perda de controle. A sua morte por afogamento é um dos momentos mais simbólicos da peça. Embora descrita como um possível acidente ou suicídio, a morte de Ofélia permanece carregada de significados. A imagem de uma jovem mulher afundando lentamente na água enquanto canta canções melancólicas contempla a fragilidade de sua existência. Ao mesmo tempo, é um testemunho da indiferença de uma sociedade que falhou completamente em protegê-la ou reconhecê-la como mais do que um objeto de interesses alheios. A morte de Ofélia transforma ela em um símbolo de inocência destruída por forças externas, uma vítima de um mundo implacável que a tratou mais como uma ferramenta ou um ornamento do que como uma pessoa plena de desejos e sonhos próprios. Numa perspectiva feminista, Ofélia pode ser, perdão, enxergada como uma poderosa alegoria da opressão feminina. A sua história ilustra o sufocamento constante das mulheres pelas expectativas sociais e pelos jogos de poder de uma sociedade patriarcal. A sua loucura, apesar de ser um momento de grande sofrimento, também pode ser vista como um ato de resistência final, um gesto inconsciente de rompimento com o sistema que a reduziu a uma sombra de si mesma. Nesse contexto, a sua morte adquire um significado simbólico ainda mais profundo. Ela pode ser lida como uma metáfora para a morte simbólica do feminino, representando a negação de sua autonomia e a interrupção de sua identidade. Esse aborto existencial reflete um processo forçado de perda da liberdade de escolha, da capacidade de ser e agir como um indivíduo em pleno controle de si mesma. Um elemento que adiciona ainda mais riqueza simbólica à narrativa de Ofélia é a sua relação com as plantas mencionadas no seu estágio de loucura. Essas plantas, com seus significados tradicionais,
tornam-se metáforas poderosas para os eventos de sua vida e o estado de espírito. A violeta, tradicionalmente associada à pureza e fidelidade, aparece como um reflexo de sua inocência, mas também de sua fragilidade diante das forças que a esmagam. O seu murchar rápido simboliza a transitoriedade de seus sonhos de sua própria existência. A Margarida, representando pureza e amor ingênuo, carrega consigo a dor da traição e a desilusão que a Ofélia sente em relação ao príncipe Hamlet, evocando o abandono e a sensação de impotência diante de um destino que não pode controlar. O alecrim, dado como símbolo de memória e lealdade, reflete o luto de Ofélia por seu pai e sua identidade perdida, tornando-se uma expressão de lamento pelas conexões e pelo amor que foram violentamente interrompidos. O crisântemo, associado à reflexão e à tristeza, simboliza a angústia profunda de Ofélia em relação à traição e à perda de controle sobre sua vida, enquanto a lavanda, ligada à cultura e purificação, reflete o desejo de alívio e paz em meio ao caos emocional que consome a sua mente. Essas plantas simbólicas, especialmente essas que foram mencionadas, oferecem uma interpretação ainda mais complexa e profunda da condição dessa personagem. Cada planta mencionada carrega em si um fragmento da dor que ela viveu, das traições que sofreu e da opressão que a transformou em uma sombra de si mesma. Essas referências, carregadas de significados culturais e emocionais, reforçam a dimensão trágica de sua jornada, ao mesmo tempo em que adicionam uma camada de beleza melancólica à sua narrativa. Ofélia, portanto, não é apenas uma personagem trágica na peça Hamlet, mas uma figura que transcende sua história para se tornar um símbolo universal da opressão e do sofrimento impostos às mulheres por sociedades que as negam autonomia. A sua morte não é apenas o fim de sua existência física, mas também a culminação de uma série de violências simbólicas e emocionais que a desumanizaram e a privaram de qualquer forma de escolha. Como figura simbólica, ela serve como um lembrete sombrio da brutalidade de sistemas que tratam as mulheres como objetos descartáveis, negando-lhes a voz e a humanidade. A história de Ofélia é, ao mesmo tempo, um lamento e uma denúncia, uma narrativa de resistência involuntária e de tragédia irreversível que ecoa além dos limites da peça, trazendo uma reflexão poderosa e necessária sobre as dinâmicas de poder, gênero e opressão. O Laertes funciona como um contraponto direto ao príncipe, representando a ação impulsiva em oposição à introspecção reflexiva do protagonista. Enquanto Hamlet hesita, pondera e filosofa sobre a moralidade e as consequências de seus atos, Laertes é movido pela emoção e pela urgência de vingança. Após a morte de seu pai e o colapso emocional da sua irmã, ele retorna à Dinamarca determinado a buscar vingança a qualquer custo, tornando-se um símbolo da ação desenfreada. Laertes é uma figura manipulada por Cláudio. Em sua dor e raiva, o rei faz dele um peão que o utiliza para alcançar seus próprios objetivos. Cláudio incita Laertes a duelar com o príncipe Hamlet, alimentando sua sede de vingança e manipulando as suas emoções para consolidar o seu próprio poder. Essa manipulação destaca um dos temas centrais da peça, como as emoções humanas, particularmente o luto e a raiva, podem ser exploradas em sistemas corruptos. No duelo final, Laertes tem um momento de redenção. Após ferir Hamlet com o florete envenenado, ele é ferido pela mesma arma e, à beira da morte, confessa a verdadeira conspiração de Cláudio. Esse arrependimento final
humaniza o Laertes, mostrando que, em mesmo em seus últimos momentos, ele é capaz de reconhecer os seus erros e buscar a reconciliação. A jornada de Laertes levanta questões sobre o custo da vingança e os perigos de agir por impulso. Ele é uma representação da fragilidade humana diante da dor e manipulação, mas também da possibilidade de redenção, mesmo nos momentos mais sombrios. Ao lado de Hamlet, Laertes simboliza o dilema entre ação e introspecção, mostrando que ambas as abordagens têm consequências trágicas em um mundo corrupto e violento. Os próximos personagens a entrarem em nossa seara de discussão são Guildenstern e Rosencrantz. Ambos são amigos de infância de Hamlet. São personagens menores, porém desempenham um papel importante na crítica social e política da peça. Eles representam a superficialidade das relações humanas em um ambiente dominado pela ambição e pela traição. No momento em que são convocados por Cláudio para descobrir a causa da loucura de Hamlet, eles abandonam qualquer laço de amizade em favor de lealdades políticas, revelando-se figuras facilmente manipuláveis. Embora não sejam maus em essência, Guildenstern e Rosencrantz exemplificam a lealdade cega ao poder e a falta de autonomia moral. Eles agem como ferramentas do sistema corrupto do reino, espionando Hamlet e, eventualmente, conspirando contra ele. Essa traição, que é percebida pelo príncipe como uma das formas mais dolorosas de deslealdade, leva o príncipe a tratá-los com crescente desprezo e sarcasmo ao longo da peça. A morte desses personagens, provocada pela inversão do plano de Cláudio por Hamlet, é um exemplo de justiça poética. Eles se tornam vítimas do mesmo poder que tentaram servir, destacando a futilidade em agir sem propósito próprio em um sistema que desumaniza e descarta aqueles que não têm serventia. A sua morte serve como lembrete de que, em sistemas corruptos, até mesmo os cúmplices são vulneráveis às forças que ajudaram a sustentar. Guildenstern e Rosencrantz são uma crítica sutil, mas poderosa, ao custo da ambição e da traição. São a superficialidade e a falta de substância situadas em um mundo no qual as relações são cooptadas pela política e suas mortes refletem as consequências inevitáveis de se viver como peões no jogo do poder. Os próximos personagens são os coveiros, que eu sou apaixonado. Eles trazem um humor macabro em Hamlet, oferecendo uma visão pragmática e até cínica da morte. A função deles vai muito além do alívio cômico. Eles representam uma perspectiva popular e realista sobre a mortalidade, contrastando com as reflexões filosóficas que o príncipe traz no decorrer da peça. Enquanto Hamlet debate as implicações existenciais da vida e da morte, os coveiros lidam com ela de forma direta, tratando a morte como uma inevitabilidade cotidiana. A cena em que Hamlet encontra o crânio de Yorick ocorre enquanto os coveiros trabalham, proporcionando um dos momentos mais emblemáticos da peça. É o momento em que Hamlet é forçado a confrontar a materialidade da morte, transcendendo, ou melhor, que transcende status social, poder ou riqueza. Os coveiros, marcados com suas falas irônicas, reforçam a universalidade da morte, lembrando ao público que, independentemente de nossas conquistas, todos nós terminamos no mesmo destino. Além disso, os coveiros levantam questões sociais importantes ao discutirem o sepultamento de Ofélia. A sua crítica às regras religiosas e legais que governam os enterros sugere uma hipocrisia na forma como a sociedade lida com o suicídio e o luto. Eles revelam como, mesmo na morte, as questões de status e privilégio continuam prevalecendo,
expondo as desigualdades que permeiam a sociedade de Elsinor. Os coveiros são mais do que personagens cômicos, são uma espécie de coro satírico, oferecendo uma crítica social implícita e destacando os temas maiores da peça: a morte, a mortalidade, a desigualdade e a hipocrisia. A sua presença é um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a vida continua, com ou sem a nossa contemplação filosófica. Outro personagem cômico que merece destaque é Osric. Ele é uma caricatura da superficialidade e da bajulação na corte dinamarquesa. Embora o seu papel seja pequeno, ele é significativo como uma crítica à cultura da obediência cega e do comportamento artificial que permeia o ambiente político de Elsinor. A sua linguagem pomposa, exagerada, cheia de floreios, contrasta diretamente com a linguagem carregada de significado de Hamlet, destacando o vazio das convenções cortesãs. No momento em que está organizando o duelo entre Laertes e o príncipe, Osric reforça o contraste entre a pompa vazia e a tragédia iminente. Osric simboliza a obediência cega ao poder, como também o oportunismo, sendo uma personificação da corrupção moral que define a elite política. Hamlet e Horácio zombam dele o tempo todo, revelando total desprezo por essa superficialidade, a qual Hamlet vê como uma das muitas manifestações da podridão em Elsinor. Osric é, em última análise, um lembrete de que, em ambientes corruptos, aqueles que prosperam são frequentemente os que se curvam ao poder sem questionar as suas ações. A presença dele no clímax da peça ressalta o absurdo das convenções cortesãs em meio à tragédia iminente, mostrando como a ambição pode corroer a autenticidade e os valores éticos. Um elemento que passa muito rápido aqui na peça e que a gente acaba não prestando muita atenção é a companhia teatral. Ela acaba desenvolvendo um papel fundamental no desenvolvimento da trama. Por quê? Ela acaba sendo considerada pela crítica especializada uma grande peça dentro da peça da dramaturgia shakespeariana. Essa trupe de viajantes é chamada pelo príncipe para encenar uma peça na corte, que vai ser chamada de A Ratoeira. Essa peça é adaptada pelo príncipe para justamente refletir o assassinato do seu pai e também é uma armadilha para confirmar a sua suspeita sobre a culpa do seu tio. Então, o príncipe acredita que no momento em que ele assistir à encenação desse crime, o Cláudio vai revelar a sua culpa por meio da sua reação. Então, o Hamlet vai utilizar a companhia teatral para concretizar a sua vingança. Essa reação do Cláudio, que vai sair abruptamente da sala durante a encenação, confirma para o príncipe que o seu tio é de fato culpado. Isso desencadeia uma virada na narrativa, renovando a motivação de Hamlet, embora ele permaneça hesitante em seguir adiante com a sua vingança. Além de servir como uma forma de verificar a culpa do Cláudio, a companhia teatral introduz uma reflexão metalinguística sobre a relação entre vida e arte. O Hamlet discute com os atores sobre a representação fiel dos sentimentos humanos e a importância de se atuar com sinceridade. O teatro, segundo o príncipe, é um reflexo da natureza humana e possui o poder de revelar verdades ocultas. Habilidade essa que a arte possui de expor, criticar e também de influenciar a sociedade. A performance emocional e intensa dos atores também faz com que o príncipe se confronte com a sua própria paralisia diante da vingança. Ele observa a facilidade com a qual os atores expressam emoções fictícias e se sente ainda mais consciente de sua própria dificuldade em agir diante de um dilema real. Esse momento de introspecção leva o príncipe ao famoso solilóquio, ser ou não ser, no qual ele critica a sua inação e a falta de decisão na sua busca por justiça. Por fim,
A peça, que é encenada pela companhia, expõe as traições e conflitos da corte dinamarquesa, refletindo a corrupção da moralidade e da sociedade que ali se encontra. O impacto da encenação revela a hipocrisia e as intrigas que se escondem sob a fachada da realeza e do poder, questionando a verdadeira natureza do governo e da moralidade na Dinamarca. Por fim, a peça dentro da peça The Mousetrap, ou A Ratoeira, desempenha um papel central na peça Hamlet, funcionando como um mecanismo narrativo e metateatral que abrange os conflitos temáticos e psicológicos da obra. Shakespeare utiliza essa peça como um espelho para refletir questões de culpa, poder, moralidade e verdade, ao mesmo tempo que desconstrói as barreiras entre o teatro e a realidade. O crítico Aldous, em seu livro de 1977, no estudo da peça, ele enfatiza que The Mousetrap não é apenas um episódio, mas o núcleo simbólico de Hamlet. Essa peça é o coração do mistério, a espionagem angustiante para descobrir o traidor, o pioneiro para enxergar a violência oculta. Essas são as palavras de Aldous. Além disso, o crítico também conecta a peça à ideia de que o teatro, em sua essência, é tanto um espelho da natureza quanto um instrumento para explorar os dilemas humanos. Hamlet, enquanto dramaturgo, assume um papel ativo na manipulação da narrativa para expor Cláudio, mas também para explorar a sua obsessão com a verdade e a própria moralidade. Ele afirma que a peça, aqui diz o Hamlet, segurar como um espelho a natureza. Essas são as falas. Destacando aqui o propósito ético e artístico do teatro. Numa das conversas com os atores, ele fala: ajustem a ação à palavra à ação, com esta observação especial, que vocês não ultrapassem a modéstia da natureza. Esta fala está no ato 3, cena 2. Além disso, a ratoeira transcende a narrativa ao integrar o público como participante ativo da trama. Aldous, em seu trabalho, argumenta que a peça dentro da peça quebra as barreiras tradicionais entre espectadores e personagens, transformando todos em cúmplices silenciosos da ação. Em uma das suas falas, Aldous nos diz o seguinte: mudos são atores que não falam. Aqui, a corte ao redor dos protagonistas. Shakespeare não escreve mudos e público, mas mudos ou público. Ou seja, o público, no sentido comum de espectadores do teatro, é intercambiável com os mudos. Eles não são meros observadores, mas participantes silenciosos desse ato. Essa fala de Aldous é sensacional. Essa dinâmica é especialmente evidente nas reações de Cláudio durante a encenação. Hamlet afirma que, como diz o Aldous, criaturas culpadas sentadas em uma peça foram tão atingidas na alma pela astúcia da cena que prontamente confessaram seus crimes. Isso é uma fala do Aldous. Esse comentário não apenas reforça a função da peça dentro da peça como armadilha psicológica, mas que também ressalta o poder do teatro de provocar uma autorreflexão moral, tanto nos personagens quanto também no público. Essa peça dentro da peça também carrega um simbolismo estrutural importante. Aldous, novamente, observa que ela atua como uma síntese micro e macrocósmica do universo de Hamlet, conectando os dilemas pessoais do personagem às verdades universais da existência. Aldous afirma o seguinte: curvem a linha do mito do coração de Hamlet para encontrar o ponto do mistério, seu outro extremo na natureza. E estamos imediatamente no globo, em seus múltiplos sentidos: o crânio vivo,
o teatro de paredes redondas, o mundo, o universo em círculo. Essa peça dentro da peça funciona como um espaço ritualístico, no qual Hamlet tenta confrontar a sua própria moralidade e lidar com as suas obsessões. Aldous descreve esse aspecto ao observar que The Mousetrap representa a fusão de mito, memória e moralidade em uma performance única, que é ao mesmo tempo narrativa e introspectiva. Essa fusão é evidente no comentário de Hamlet após observar a performance dos atores. Ele fala o seguinte: o que é Hécuba para ele, ou ele para Hécuba, que deveria chorar por ela? O que ele faria se não tivesse o motivo e o estímulo para a paixão que eu tenho? Aqui, Hamlet reflete não apenas sobre a sua própria inação, mas também sobre o poder do teatro de canalizar e amplificar emoções. Ele transforma The Mousetrap em uma ferramenta de autodescoberta, usando o palco como um espelho no qual ele e os outros são forçados a confrontar a verdade. Hécuba, uma figura da mitologia grega, é mencionada em Hamlet durante a cena na qual o príncipe reflete sobre o poder emocional do teatro, enquanto escuta o primeiro ator recitar um trecho sobre a destruição de Troia. Hécuba, na mitologia, é a esposa de Príamo, o rei de Troia, que, no relato do ator, lamenta a morte brutal do seu marido. Essa referência funciona como um paralelo simbólico e emocional, trazendo múltiplos significados para a narrativa de Hamlet. Hécuba é descrita como a rainha que lamenta profundamente a morte de Príamo, simbolizando aqui uma esposa fiel e devotada. Gertrudes, a mãe de Hamlet, é o contraste. Ela é vista pelo príncipe, o próprio filho, como insensível à morte do seu marido, ao se casar rapidamente com o seu cunhado. Esse contraste destaca o ressentimento de Hamlet em relação à aparente falta de luto da sua mãe. A evocação de Hécuba intensifica a percepção de Hamlet sobre a deslealdade de sua mãe e reforça o seu conflito interno sobre a moralidade e os papéis familiares. Hécuba é utilizada aqui também para Hamlet criticar a sua própria passividade. Enquanto que o primeiro ator consegue evocar grande emoção por uma história fictícia, Hamlet, com motivos reais e pessoais, permanece paralisado. Ele se pergunta por que não consegue agir com a mesma intensidade emocional que o ator demonstra ao falar de Hécuba. Esse contraste reforça o tema recorrente da procrastinação e da autorreflexão crítica de Hamlet. Olha só que interessante, né? Por fim, Aldous vai argumentar que The Mousetrap é muito mais do que um artifício narrativo. Ela é uma declaração sobre o próprio poder do teatro como um veículo de transformação emocional e também intelectual. Hamlet utiliza a peça dentro da peça para pegar a consciência do rei, mas, ao fazê-lo, também explora os limites de sua própria psique e os dilemas universais da condição humana. Essa dimensão metateatral e simbólica transforma The Mousetrap, ou A Ratoeira, em um dos momentos mais profundos de Hamlet, abrangendo não apenas a narrativa da sua tragédia, mas também a sua própria filosofia existencial. Ao mesmo tempo, essa peça destaca a ironia trágica de que Hamlet, ao planejar e observar, é também enredado em um destino que o levará à sua própria queda. Agora chegamos ao momento final do nosso encontro, onde vamos discutir a atualidade da peça em nossa contemporaneidade. Escrita no início do século XVII, a peça Hamlet
de William Shakespeare permanece profundamente relevante no mundo contemporâneo. Ela é considerada uma das grandes obras da literatura ocidental, pois ela aborda questões que continuam a ecoar em nossa sociedade, como os dilemas éticos, as complexidades das relações humanas, o impacto da corrupção, os desafios da saúde mental e a busca por propósito em um mundo carregado de incertezas. Em seu núcleo, Hamlet é uma exploração da luta interna do protagonista. O príncipe é consumido por uma intensa melancolia, um profundo sentimento de perda e um peso esmagador de responsabilidade. A sua hesitação em agir, sua introspecção filosófica e a sua oscilação entre a determinação e a dúvida o tornam um símbolo universal da fragilidade emocional. A famosa pergunta, ser ou não ser, abrange a angústia existencial de alguém confrontado com o vazio da vida e a incerteza do futuro. Se nós formos pensar o Hamlet em nossos dias, a luta interna dele pode ser interpretada como um reflexo das crises de saúde mental que afetam milhões de pessoas. Depressão, ansiedade e esgotamento emocional são temas discutidos, mas cercados de tabus em muitos contextos. Num mundo hiperconectado, no qual as redes sociais frequentemente projetam imagens de felicidade, de sucesso, muitos se sentem pressionados a ocultar a sua vulnerabilidade. A jornada do príncipe Hamlet ressoa particularmente com os jovens, que enfrentam a pressão de construir carreiras, manter relacionamentos e atender às expectativas sociais em um ambiente global de incertezas. Assim como Hamlet, muitos jovens são paralisados pela dúvida sobre qual caminho seguir ou como enfrentar desafios maiores do que eles próprios. Outro tema presente é a corrupção política, que é muito atual. Estamos em um mundo onde líderes autoritários manipulam sistemas democráticos e nos quais também as corporações frequentemente colocam o lucro acima da ética. Isso dialoga com a história de Cláudio, pois a sua história encontra eco em todas as esferas do poder. Hamlet, como um personagem que tenta desmascarar as mentiras e expor as injustiças, reflete a luta de jornalistas e ativistas que arriscam tudo em prol da verdade. Em um mundo polarizado, no qual conflitos políticos, sociais e culturais frequentemente resultam em ataques mútuos, a peça Hamlet oferece uma reflexão poderosa sobre as consequências do ódio. A peça nos desafia a considerar até que ponto a busca por justiça pode ser alcançada sem sucumbir aos mesmos métodos destrutivos que se deseja combater. As dinâmicas familiares descritas nessa peça encontram paralelos nas relações modernas, que também são marcadas por divórcios, novos casamentos, lutos mal resolvidos e a dificuldade de comunicação entre as gerações. Muitas famílias enfrentam tensões semelhantes às de Hamlet, onde os papéis de pais, filhos e parceiros são constantemente reconfigurados. Em tempos de avanços no debate sobre igualdade de gênero e empoderamento feminino, a trajetória de Ofélia pode ser reinterpretada como um símbolo das mulheres que enfrentam pressões familiares e sociais para se conformar a papéis tradicionais. A sua loucura, em uma leitura contemporânea, pode ser vista como uma forma de resistência contra normas opressivas. Em um mundo no qual a privacidade é frequentemente sacrificada pela conveniência digital e também no mesmo mundo em que as informações são constantemente manipuladas, a peça Hamlet nos oferece uma oportunidade de explorar como a vigilância impacta as relações humanas e a busca pela verdade. Por fim, o que se pode concluir disso tudo é que Hamlet
Essa peça não é apenas um clássico literário, é um retrato atemporal das complexidades da experiência humana. Seus temas de dúvida, vingança, corrupção, luta e busca por identidade continuam a ecoar em um mundo que enfrenta desafios semelhantes. Portanto, adaptar o Hamlet para o contexto contemporâneo não é apenas uma forma de atualizar a sua narrativa, mas de reafirmar a sua universalidade e relevância. A cada nova interpretação, essa obra de Shakespeare nos convida a refletir sobre quem somos, o que enfrentamos e como podemos encontrar significado em um mundo tão incerto. Mais do que nunca, Hamlet, essa peça, continua a ser o espelho que nos obriga a encarar nossas próprias inquietações e dilemas. Afinal, ser ou não ser permanece a pergunta essencial da humanidade. Muito obrigado.